Que rouba, que não entrega. Que não entrega dentro de campo. Se não fica fácil fazer futebol assim, vocês aí, direção de futebol, você tem que parar de ser subserviente e falar com esse elenco. De abril. Dívida referente a quê? Luvas e premiação. O Matheus Mendes, que tá na América. Matheus Mendes tá na América. Ah, vocês estão de brincadeira. Quando o Matheus Mendes renovou o contrato, ficou estabelecido o seguinte: ele receberia 340 mil reais em luvas. A primeira parcela de 70, a segunda de 80, a terceira de 90 e a última de 100. Ele receberia 70 em 2023, 80 em 2024, 90 no dia 20 de fevereiro de 2025. O Atlético não tinha pago esse valor até ontem. Pagou esses 90 mil reais. A próxima de 100 mil, ela vai ser paga em fevereiro de 2026. Então, essa aí ainda não tinha como cobrar. E o Atlético, além disso, combinou com o Matheus Mendes que a partir do momento que ele completasse 10 partidas pelo time principal em uma só temporada, no ano seguinte ele receberia em abril, maio, junho e julho 50 mil reais no dia 20 de cada mês. Ele tinha que receber 50 mil no dia 20 de abril. Cada mês, né? Cada mês. 50 mil no dia 20 de abril, 50 mil no dia 20 de maio, 50 mil no dia 20 de junho, 50 mil no dia 20 de julho. Ou seja, ao todo um pacote que daria 540 mil reais. O Atlético não tinha pago até ontem também 50 mil reais dessa primeira dívida aí do dia 20 de abril. É uma falta de então, cuidado assim, com as coisas, né? Isso, convenhamos. A gente tem que lembrar, os donos do clube são grandes empresários, bem-sucedidos nos seus respectivos segmentos. Cara, eu duvido. Aí eu vou até duvido rapidinho, que o banco e que a construtora deles e aí, fiquem Thiago, devendo para profissionais. Eu sei, tá? Você tá preocupado, o dinheiro, aquilo que você fala às vezes, o dinheiro não é meu no caso. Não é seu. Não é meu. Mas é do Matheus Mendes, então é uma informação. Cara. É que assim, só pra vocês entenderem o que eu penso. Essa imagem que o Atlético tá deixando no mercado é uma imagem dos piores anos do Atlético associativo. Sabe? De um clube não cumpridor. É isso aí. Mas eu tô falando coisa assim, meados da década de 90. Isso. Sabe? Que não combina com o discurso de quem assumiu o Atlético em 2021. Não combina. Eu não tô falando do Atlético de dificuldade de meados dos anos... Não, isso tá me remetendo a meados da década de 90 do Atlético. Eu acho isso muito ruim para a imagem do clube, e o torcedor, eu acho que talvez todos não se preocupem, mas eu tenho certeza que existem alguns que se incomodam sim com esse papel, né? É o clube que ao mesmo tempo tá inaugurando uma grande arena e não tá pagando o café e o pãozinho aqui da padaria da esquina, sabe? Me passa um pouco essa dicotomia dentro de uma realidade atleticana. Vocês conseguem imaginar, sincero e honestamente, que o banco deles fiquem devendo pra alguém? Claro que não, cara. Que deixa a coisa... Lógico que não. Vocês conseguem imaginar que a construtora deles dê um calote na empresa do cimento, da ferragem e tal? Claro que não. Então por que no futebol pode? Por que na empresa de vocês, na construtora, no banco, na vinícola, tem que ter os melhores profissionais e que são cobrados sistematicamente, e no futebol, deixa como está. Vocês lidam com a paixão, então tem razão e paixão misturadas ali. Mas por que é assim? Vocês acham normal trazer o Davidson e não pagar? Vocês acham normal o Petralha ir para uma entrevista? E aí vocês não vão dizer, mas tem clube que deve o Atlético não sai externando. Problema de vocês então, se não externa. Vocês acham normal? Profissional que tá lá, que não faz nada, serve para nada, e tá ali. O executivo vem, apresenta as contas, a dívida só aumenta e tá tudo bem. Mas, HG, é que são duas coisas diferentes. Pelo amor de Deus, espero que você não venha defender. Mas não é defender, cara. A gente tem que entender o que é ter dívida e o que é estar endividado. O Atlético, nesse momento, é endividado. O Atlético não consegue pagar ninguém. Gente, quando você não paga ninguém, você tá endividado. Comprou o clube e sabia. Então injeta dinheiro lá. Não sei se é tão fácil, mas enfim. Não é tão fácil? Mas o Atlético está endividado. Você muda da Isso sua não é casa. problema dos outros clubes, Thiago. Você quer comprar, meu irmão? Você quer morar lá no condomínio, não sei da onde. O custo para você manter uma mansão lá no condomínio é caro, é alto. Gente, você vai pra lá e diz, eu não cuido da piscina, eu não limpo a grama, eu não... Peraí, a partir do momento que você compra um jogador e não paga as parcelas, cara, isso é absurdo, isso é errado. Total. Isso é errado. Isto é errado. Agora, a gente tem que olhar para a situação e entender uma situação que é a seguinte.
a dívida aumenta também, porque quando você compra o Scarpa e parcela em 5 anos, isso é dívida. Isso é ter uma dívida. Quando você compra o Júnior Santos e parcela em 3 anos, isso é ter uma dívida. Agora, o que não pode é atrasar as parcelas. Isso, não cumprimento dos prazos, perfeito. O que não pode é não cumprir. E tem acontecido. É porque assim, eu consigo entender esse aumento da dívida. Não, saca? Peraí, mas como assim? O clube não tinha dívida nenhuma, agora tem dívida? O clube tinha tanto de dívida, agora tem? Então tem eu mais? Também consigo. Então assim, o aumento é porque você se comprometeu a pagar lá na frente o que eu não consigo entender é não ter um plano para que isso... Esse é o problema. Um plano efetivo. Esse é o problema. A todo momento. Vai receber... Assim, é a venda da parte... É a venda do shopping. É um aporte de 700 milhões. É um aporte... não tem um plano hoje efetivo para tentar amortizar. Coisas... E é muito fácil. Claro que vai ter juro. Vão falar que o tema não está divulgado. Algumas coisas, o Everton, eu entendo. Assim, o planejamento ele não consegue seguir 100% do script que você armou, o planejamento, o orçamento. Perfeito. Agora, alguém que não sabia que a Arena ia demorar pra cacete pra ficar liberada, porque quando o Atlético tomou a decisão de mudar o gramado da Arena, já era no início desse ano. O Atlético não tomou essa decisão no fim do ano passado. O Atlético dizia que já tinha tomado, mas o dia que o Atlético bateu o martelo mesmo foi no início desse ano. Se o Atlético tivesse feito isso em dezembro do ano passado, quando já tinha autorização do então prefeito, saudoso Fuad Noman. É. Então, se tivesse tomado essa decisão no fim do ano passado, tava pronto, tava resolvido. Só qual é um grande problema do Atlético? Problema de receita na Arena, por exemplo. Sabe qual é um grande problema do Atlético? Mentira. Mentira é um grande problema do Atlético. Ou omissão. As duas coisas. Aliás, as duas coisas. Mentira, ou não. Mentira é um grande problema que tem rondado. Mas o que você acha que é mentira? Primeiro, o de iludir o torcedor do Atlético em vários momentos. Por exemplo, de dizer que teria não faz do jeito que eles fazem. 4 Hulks. 4 Hulks. Eu estou dizendo assim. Então, o prometer algumas coisas, o falar que esse elenco é um dos melhores elencos que o Atlético já teve. Já teve essa frase. Já teve essa frase. Mas sabe o que é o problema nisso? Não, eu acho que é a pouca capacidade de futebol. Então, mas aí entra a mentira. A mentira é um problema. É o de pegar e falar que quando fez a Arena, que seria uma arena inigualável. E ela apresentou um tanto de problema. Da América do e ela Sul. apresentou um tanto de problema. Às vezes, ter humildade para entender o seu lugar. É tentar fazer algo e ali construir para crescer, desenvolver e ser realmente o que eles imaginam ser. O Atlético, eu acho que subiu numa tamanca tão grande, achando que era o ser supremo, e acabou não sendo. Então entregou para o torcedor um ano de 2021 que falou que dali não daria um passo atrás. Sabe que eu acho que a ilusão que eles fizeram não foi só o torcedor, eles mesmos se iludiram. Eles acharam que... Eles acreditaram nisso. Então, mas porque futebol não é emissora de TV, futebol não é rádio, futebol não é construtora, futebol não é banco, futebol, ainda mais no Brasil... Não entendem. Isso, Thiago. Futebol no Brasil é um universo totalmente paralelo a todas as outras coisas. Eu citei banco e construtora aqui, eu trabalhei na Itatiaia um ano e um mês. Uhum. Nunca atrasou 1 minuto o salário de ninguém. Administração. Eu tô falando de 1 minuto. Que dia que é o pagamento? Pode entrar no aplicativo, irmão, que o dinheiro tá na sua conta. Por que no Atlético pode? A Band também. Não, tô falando do que eles são donos. Não, eu tô dizendo que a Band também é maravilhosa. Na Band eu tô aqui desde 2012, nunca atrasou 30 segundos. Só quis enaltecer a casa, desculpa. Então é o seguinte, você quer outra mentira, Eltinho? Pode pra falar. agregar que você tá falando? O que foi informado pelo Rodrigo Caetano quando, já na fase final de estada no Atlético, 24 paga a conta, 25 volta a investir pesado. Isso. Investiu pro time de 25, vendeu o Paulinho e aí trouxe o Júnior Santos, trouxe o Rony, trouxe o Coelho. E o que foi o ano de 2024? Como que é tratado o ano de 2024? O ano de maior rentabilidade da história do Atlético. Exatamente. De maiores lucros. Dinheiro já pulverizou. Então... Sabe, é que as coisas assim, eu sei que tem as explicações de economistas que explicam essas questões do aumento da dívida, mas pro torcedor, o que importa é o campo e bola. O Clube Atlético Mineiro é um clube de futebol, é para fazer futebol.
não é para fazer dinheiro, Tô não é isso. Não é para fazer a melhor economia do planeta, é para ter futebol. E hoje, eu vou falar o nome de 3 times sem respeito nenhum, de 4 times sem respeito nenhum a esses times, porque eles estão longe de alcançar, de ter 1/10 do que é a instituição Clube Atlético Mineiro. Iquique, Maringá, Mirassol e Caracas. Para esses times, o Atlético sofreu 8 gols. 8 gols. Inacreditável. Fez partidas horrorosas. Eu não tô pegando aqui o jogo contra o Santos, o jogo contra o Vitória, o jogo contra o Grêmio, que são instituições gigantescas. Gigantescas. O Mirassol sabe que é pequeno. O Maringá sabe que é pequeno. O Caracas é grande lá, no continente não é nada. O Iquique é um time médio para baixo no Chile. Aqui ele é um nada. Ele é um nada. O Atlético ontem deu conta de perder pro Iquique de 3-2. Perder pro Iquique de 3-2 pode ser em qualquer lugar do planeta. Pode ser no Mineirão, no Independência, lá na casa deles, no quintal da casa deles, na Conchinchina, na China, onde que for. Onde que for. É uma vergonha para a instituição Clube Atlético Mineiro. É uma mancha, é uma mancha. O Atlético hoje chegar nesse ponto da competição, tendo que ganhar os seus 2 jogos em casa, sendo obrigado. O Atlético deveria chegar nesse momento classificado. O Atlético deveria chegar nesse momento da Sul-Americana, nesse grupo pífio, é um grupo pífio. Pode tentar fazer um malabarismo que for. Uma baba. Se ontem nós criticamos o grupo do Cruzeiro, o grupo do Atlético, você pegar hoje cada um desses clubes, o grupo do Atlético é muito mais fraco que o do Cruzeiro. Muito. O Cruzeiro joga ao Palestino. O Palestino é o 3º ou 4º do campeonato chileno. Né? E o Iquique é o lanterna. O Muxuquiruna, que a gente fala, o Muxuquiruna é do campeonato equatoriano. Que há alguns anos o futebol equatoriano vem mostrando uma consistência dentro do futebol do continente. Na seleção, então, reflexo na seleção, muito bem dito por você. Então, gente, Atlético caia na real. O que está acontecendo com o Atlético, se não é sinal vermelho, não é um alerta gravíssimo para muita coisa ser mudada, vocês estão brincando de futebol com um dos maiores clubes do continente. E se não ganhar do Fluminense no final de semana, vocês podem ter certeza que algo muito, muito grande pode acontecer já no domingo depois do jogo. Não sei, mas algo muito importante vai acontecer. Se tirarem o Cuca, é sinal atestado de rebaixamento. Algum movimento muito importante. E eu entendo que a coisa é muito mais ampla do que simplesmente olhar para o trabalho do Cuca, que, aliás, ele mesmo ontem assumiu na coletiva, e eu sinceramente não acho que é só porque ele não tem mais explicação. Ele falou, não, a culpa é minha, sim, a desorganização, a culpa é sua. Mas dentro de campo, jogador roubando dentro de campo, numa preguiça desgraçada, sinceramente essa culpa não é sua. Aí é descompromisso mesmo desses caras aí. Porque é muito fácil apontar pra todo mundo também e livrar jogador. Olha aqui, eu preciso só... Vamos lá amanhã? Aonde você quiser. Então já vou te convidar. Você me chamar. Conta pra ninguém não, mas amanhã é Pátria